Bom dia, professor Gabriel. Bom dia, tutora, que tem muito assim me ajudado. Hoje vamos falar da vida e obra de São Tomás de Aquino. Quem foi São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino ele foi um importante teólogo e filósofo, padre dominicano no século VIII. Foi declarado santo pelo Papa João XXII em 18 de julho de 1323. É considerado, né, um dos principais representantes da escolástica, né? O que é escolástica? A escolástica é uma linha filosófica medieval que tem como base o cristianismo, né? Tem uma base cristã. Ele foi um fundador da escola tomística de filosofia e teologia, né? Uma escola assim muito uma escola assim muito reconhecida em todo o mundo. Tomás de Aquino ele buscou utilizar a filosofia grego-latina clássica, né? Principalmente de Aristóteles, para poder compreender melhor a revelação religiosa do cristianismo. O que é para São Tomás de Aquino, ou o que era essa revelação? No meu entendimento, essa revelação é a Bíblia, né? Que tem seus escritos bíblicos que foram escritos por homens, mas que foi inspirado por Deus. São Tomás de Aquino, ele nasceu na cidade de Roca Seca, na Itália, em 1225. Um bom italiano, né? Dentro ali do seio católico, né? Onde os papas até hoje, de geração em geração, vão residindo, né? E ele também morreu na Itália, né? Na cidade de Fossa Nova, no dia 7 de maio de 1274, né? Então ele viveu muito pouco, né? Um homem tão sábio, né? Considerado assim como uma pessoa muito sábia. Tem um dito assim direcionado a ele, que foram as pessoas que deram uma rotulação, que ele foi chamado o mais sábio dos sábios, o mais santo. Ele foi chamado o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. O que é santo? Santo não quer dizer aquela pessoa que não peca ou que não erra, né? Mas santo quer dizer separado, né? Por Deus e para Deus. Então ele foi separado, sim, por Deus. Ele já foi vocacionado desde muito pequeno, ele já tinha aquela vocação, né? Ele nasceu numa família nobre, né, como eu disse, lá no ano de 1225, e com apenas 5 anos, seu pai, o conde Landulfo de Aquino, o internou no mosteiro de Monte Cassino, onde ele recebeu a educação, né? E sua família esperava que ele viesse a ser um beneditino e manifestava a esperança de vê-lo como um futuro abade, né? O que era uma condição de muito prestígio, né? E poder, né? Aos 19 anos, contra a família, entrou na ordem fundada por São Domingos de Gusmão. Estudou filosofia em Nápoles e depois em Paris, onde se dedicou ao ensino e ao estudo de questões filosóficas e teológicas. Ele estudou teologia em Colônia, né, em Paris, né, e se tornou discípulo de Santo Alberto Magno. Alberto Magno, ele foi o seu orientador, né, que o descobriu. E Alberto Magno viu o talento que Tomás tinha. E ele ficou muito impressionado também com sua inteligência. Alberto Magno descobriu ali um ser inteligentíssimo, né? Ele deu o apelido a ele de boi mudo, né? E porque ele não era muito de falar, de conversar, né? De interagir, mas Alberto Magno disse uma frase que
foi direcionada também a São Tomás. Quando esse boi mugir, o mundo inteiro ouvirá o seu mugido. Né? Então, o mundo inteiro até hoje vê, né, os feitos que São Tomás fez. Né? Ele concluiu seu mestrado na Universidade de Paris, né? Fez também doutorado e acabou morrendo, assim, como eu disse, muito jovem, né? Aos 49 anos, na Abade de Fonte Nova. A verdade. O que é a verdade, assim, para São Tomás? A verdade é definida como uma conformidade da coisa com a inteligência. São Tomás, ele concluiu que a descoberta da verdade ia além do que é visível. O que é ir além do que é visível? É a fé, né? Para ele era a fé. Porque, na verdade, lá em Hebreus 11, fala assim, que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova concreta daquilo que não se vê. Então, ele vivia também pela fé, né? Ele queria também provar a existência de Deus. Antigos filósofos acreditavam que era verdade somente o que podia ser visto, mas para ele não, né? Esses antigos filósofos, a maioria deles, como ateus, né? Então, Deus não se pode ver, né? Mas ele cria em Deus. Aquino já questiona a verdade, que todas as coisas, porque todas são reais, visíveis, né? Ou invisíveis. Aquino concorda com Aquino ele concorda e aprimora Agostinho como diz, com o que ele diz, né? A verdade é o meio pelo qual se manifesta aquilo que é. A verdade está nas coisas e no intelecto. E ambas convergem junto com o ser. O não ser. Não pode ser verdade até o intelecto o tornar conhecida. Ou seja, isso é aprendido através da razão. E aqui nos chega à conclusão que só pode conhecer a verdade se você conhece o que é o ser. Verdade. Aquino, ele escreveu algumas obras, né, que foram assim marcantes em toda a história da filosofia. Algumas obras como A Suma dos Gentios, né, A Suma Teológica, né. Aquino tem algumas frases assim que são muito sábias e que levam a uma reflexão. A primeira frase é a seguinte: o primeiro degrau à sabedoria é a humildade. Humildade não é sinônimo de pobreza, mas humildade é eu, talvez, me colocar no lugar do outro, ou sentir a dor do outro, eu não querer passar por cima do outro, né? E tem uma frase também que ele falou: tenho medo do homem de um só livro. Que livro é esse? Que homem é esse? No meu entendimento, não sei se estou assim equivocada, mas no meu entendimento esse livro é a Bíblia, né, que tem seus escritos inspirados por Deus, certo que escritos por homens, mas inspirados por Deus, e que este homem é Deus, né? Este homem é Deus. Então, tenho medo de um homem de só livro, para mim, é a Bíblia e Deus a que ele se refere. E tem uma outra frase que fala: para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Porque se nós entramos em debate com alguém que não crê em nada,
muitas vezes nós criamos conflitos, né? Porque, na verdade, cada um tem seu pensamento e o que eu penso não tem que ser obrigatoriamente entendido com o outro, com certeza, né? Então, o meu pensamento é o meu pensamento, o pensamento do outro é o do outro. Ninguém pensa igual e, portanto, não podemos querer imprimir, né? Querer imprimir algo em alguém, sendo que a pessoa não quer ou não acredita. Então, quando ele diz para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível, como eu disse, né, o que é fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, a prova do que eu não vejo. São Tomás, ele é de uma linha de raciocínio, cristão, né, mas que ele contribuiu e muito, né, para que a filosofia ela fosse abrangida não somente nos termos ateístas, mas também com o cristianismo, né? O homem, segundo Tomás de Aquino, só pode desejar o que conhece. A razão pela qual duas espécies de apetites ou desejos, os sensíveis e os intelectuais, os primeiros relativos aos objetos sensíveis, produzem as paixões, cuja raiz é o amor. Quando aos segundos produzem a vontade, apetite da alma em relação a um bem que ele é apresentado pela inteligência como tal. Tomás de Aquino diz que, para o homem, o bem supremo é a felicidade, né? Que não consiste na riqueza, nem nas honrarias, nem no poder, nem em nenhum bem criado, mas na contemplação do absoluto ou visão da essência divina realizada somente na outra vida e com a graça de Deus, pois excede as forças humanas. O que é essa outra vida? Ele não fala em relação à reencarnação, mas ele fala essa outra vida do que a vida não é só isso aqui que nós vivemos, não é só essa fase, essa etapa, mas de uma salvação que esse cristianismo pode trazer através de Jesus, né? Então, é isso que eu tenho assim a colocar. Nas próximas vezes eu irei tentar melhorar mais, mas eu creio que eu já tenho crescido e muito, né? Eu creio que esse curso tem enriquecido muito o meu vocabulário, tem me feito crescer como humana, né? E a cada dia eu tenho tentado me aprimorar e mergulhar na filosofia, viver a filosofia, comer a filosofia e dormir a filosofia, porque, na verdade, a filosofia, para mim, é o tudo, né? Em tudo eu vejo filosofia. Em um simples bater de asas de um pássaro, eu vejo filosofia. Em um simples correr de uma criança atrás da bola, eu vejo filosofia. Então, filosofia nós vemos em tudo. E é isso que eu tenho a dizer e que, assim, nós venhamos a mergulhar verdadeiramente nesse curso para que nós possamos ser futuros filósofos que serão reconhecidos futuramente, quem sabe, né? Então, não quero viver só o hoje, mas que o amanhã também seja filosofia. Muito obrigada. Tchau para vocês.